Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para resolver um exemplo sobre projeto do compensador por atraso de fase através da resposta em frequência. Aqui eu coloquei um exemplo, depois vocês podem ler o enunciado com calma, mas eu vou resumir. O sistema possui, neste momento, uma função de transferência em malha aberta dada por este G de S. Neste momento também a resposta do sistema em malha fechada produz 20% de overshoot. Eu desejo apenas uma coisa. Eu desejo apenas reduzir o erro de estado estacionário em 10 vezes. E quero manter o mesmo overshoot. Ou seja, minha única preocupação aqui é com um erro. Eu quero reduzir o erro de estado estacionário e manter o mesmo overshoot. Bom, no decorrer do projeto você vai relembrar como é a atuação do compensador lag sob a ótica do domínio da frequência. Então, só para relembrar, aqui nós temos a representação genérica da resposta em frequência de um compensador lag. Então aqui não está marcado, vou marcar agora. Aqui corresponde a 0 dB. E esse gráfico aqui é o gráfico de fase e aqui corresponde a mais ou menos 0 grau. Obviamente, tudo que estiver abaixo de 0 grau, fase negativa. Tudo que estiver abaixo de 0 dB, ganho em dB negativo, o que equivale a um ganho menor do que 1, ou seja, a uma atenuação. Então, eu posso apagar essa amplificação, ok? Então, você pode observar aqui que em baixas frequências, o compensador lag fornece um ganho igual a aproximadamente 0 dB. Isso equivale a um ganho igual a 1. Então, em baixas frequências, o lag nem atenua e nem amplifica o sinal. É neutro. Ele produz 0 dB de ganho em baixas frequências, o que equivale a um ganho igual a 1. Agora, de baixas para médias frequências, você pode observar que o lag começa a produzir ganhos menores do que 0 dB, ou seja, ganhos negativos em dB, o que equivale a ganhos menores do que 1. Ou seja, de baixas para médias frequências, há uma atenuação do ganho. E em altas frequências, o lag atenua o ganho. Atenua o ganho em altas frequências. Essa é a característica do lag no domínio da frequência. E além disso, em todas as frequências, o lag está produzindo fase negativa. Daí vem o seu nome, atraso de fase. Compensador por atraso de fase. Ele provoca um atraso na fase em todas as frequências. Perfeito. Guardem na mente essas características do lag e vamos agora projetar o lag para que se realize o que se deseja nesse projeto, que é apenas redução do erro em 10 vezes, quando a entrada for uma rampa. Você sabe muito bem que um sistema submetido a uma rampa unitária produz o erro de estado estacionário, teoricamente falando, dada por esta equação que eu vou colocar aqui agora. Erro de estado estacionário é igual a 1 sobre kV. Isso quando para rampa unitária.
como set point. Perfeito? Muito bem. Olhando essa equação do erro, é óbvio, se eu quiser diminuir em 10 vezes este erro, eu tenho que aumentar em 10 vezes o KV. Você sabe muito bem o que é KV, é constante de erro de velocidade, por causa da interpretação física da rampa, e você sabe que KV é igual a limite de S vezes G de S para S tendendo a zero. Isso equivale a dizer que KV, para esse nosso caso, é igual a limite de S vezes 200.000 sobre S mais 50, S mais 120, para S tendendo a zero. Não precisa nem fazer os cálculos. Para eu aumentar em 10 vezes o KV, eu preciso aumentar em 10 vezes este numerador. Vou chamar de ganho. Portanto, aumentar em 10 vezes o KV implica em aumentar o ganho para 2 milhões. Que nada mais é do que este ganho multiplicado por 10. Portanto, a minha função de transferência em malha aberta toma uma nova forma. A forma com um ganho reajustado para 2 milhões. Então, nós temos aqui exatamente a função de transferência com ganho reajustado. Era 200.000. Multipliquei por 10 para aumentar o KV em 10 vezes e, consequentemente, reduzir o erro em 10 vezes. Pronto, garanti a redução do erro. A redução do erro está garantida. Em contrapartida, quando você aumenta esse ganho, você altera o overshoot. E lembre-se, no enunciado do problema, do projeto, eu quero manter o overshoot de 20%. Obviamente que ele não foi mantido. E eu posso te provar isso. Vamos traçar os gráficos de Bode desse sistema aqui com um ganho K reajustado. Deixe-me te mostrar os gráficos de Bode desse sistema. Está aqui. Os gráficos de Bode do sistema com ganho reajustado. E você sabe que a margem de fase ocorre quando o ganho passa por 0 dB. Na verdade, ela é ativa. Ela é ativada quando o ganho passa por 0 dB. Então, o ganho vale 0 dB nesta frequência 107. Na mesma frequência, eu tenho uma fase de menos 197, menos 197 graus, menos 180 graus, vai dar uma margem de fase diferente daquela que eu desejo. Afinal, qual é a margem de fase que eu desejo? Vamos voltar lá. Lembra que a margem de fase garante o overshoot. Então, você sabe muito bem aqui que a margem de fase que se deseja é uma margem de fase que vai garantir 20% de overshoot. Nós já fizemos esse cálculo. Um overshoot de 20% implica num certo valor de taxa de amortecimento, que se você fizer o cálculo, implica numa taxa de amortecimento zeta igual 0,456. E você sabe que esta taxa de amortecimento implica numa margem de fase igual a 48 graus. Então, esta margem de fase é a margem de fase que garante este overshoot. Nos diagramas de Bode do sistema com ganho reajustado,
no diagrama de Bode com o sistema com ganho reajustado, você pode observar bem que menos 197 graus menos o menos 180 graus não vai dar nunca 48 graus. Portanto, quando eu reajusto o ganho, eu altero o overshoot do sistema. E eu quero que o overshoot continue sendo 20%. É aí que entra o compensador lag. O que o lag faz? Qual a propriedade do lag? Vocês devem ter assistido a videoaula e viram que o compensador lag, assim, resumidamente falando, o lag vai fazer o seguinte, ele vai manter o lag, ele vai fazer duas coisas. Manter o ganho em baixas frequências. Porque em baixas frequências, eu já ajustei o ganho para garantir o erro reduzido em 10 vezes. Então aquele ganho não pode ser alterado. O lag vai manter aquele ganho em baixas frequências, para manter o erro reduzido em 10 vezes. E além disso, o lag, ele vai fazer voltar a MF anterior, que garantia 20% de sobressinal, a saber, 48 graus. Perfeito? Só que tem um detalhe importante. Esta margem de fase de 48 graus é a que vai produzir o sobressinal de 20% que eu desejo. Só que o lag, vocês viram que ele, em todas as frequências, ele produz fase negativa. Então, eu não posso trabalhar com essa margem de fase justíssima, que garante esse 20% de sobressinal. Eu tenho que acrescentar à margem de fase um fator de correção ou de segurança. Eu vou colocar aqui e já explico para você. Então, a minha margem de fase desejada, na verdade, será a MF, que garante 20% de sobressinal, mais um fator de correção. O que é esse fator de correção? Quando o lag for inserido no sistema, ele vai injetar no sistema fase negativa. Isso vai decrementar a MF de 48 graus. Se eu trabalhar com uma MF justíssima igual a 48 graus. Então, prevendo a quantidade de fase negativa que o lag vai fornecer, eu devo neutralizar essa fase negativa usando um fator de correção. Então, esse fator de correção neutraliza o atraso de fase. Produzido pelo lag. Nós não sabemos qual o valor exato do fator de correção para neutralizar o atraso de fase produzido pelo lag. Nós não sabemos. Então esse valor é adotado. Então neste exercício, vamos adotar o fator de correção igual a 5 graus. Então, adotando FC igual a 5 graus, implica que a minha MF, margem de fase desejada, será igual a 48 graus mais 5 graus, que vai ser igual a 53 graus. Eu estou supondo que quando o lag a ser projetado for inserido no sistema, ele vai inserir uma fase negativa de menos 5 graus, que vai levar 53 graus para 48 graus, que é a margem de fase que eu desejo para garantir 20% de sobressinal. Perfeito. Muito bem. Agora, resta saber em qual frequência ocorre essa MFD. Então, fica aqui uma pergunta que nós vamos responder em seguida. Então, em qual
frequência, que eu vou chamar aqui de ômega-φ. Em qual frequência ômega-φ ocorre, ou melhor, pode ocorrer a MFD igual a 53 graus. Já está com o fator de correção. Isso aqui é uma pergunta a ser respondida agora. Muito bem. Vamos para o gráfico de ganho de Bode do sistema com ganho ajustado. Vamos para o gráfico de Bode. Está aqui o gráfico de Bode. Vamos verificar em qual frequência ocorre a margem de fase que eu desejo. Se você observar aqui, margem de fase é a distância de alguma fase até 180 graus. Então pode ocorrer aqui, pode ocorrer nessa frequência, pode ocorrer nesta outra frequência. Então aqui, por exemplo, se fosse nessa frequência, a margem de fase aqui poderia ser 45 graus, menos 135, menos 180 graus. Só que a margem de fase que eu desejo é 53 graus, já com o fator de correção. Então, não pode ser nessa frequência. Bom, para descobrir a frequência exata em que ocorre a margem de fase que eu desejo, você tem que recorrer a um simples cálculo. Veja, nós sabemos que a margem de fase é igual a uma fase φ menos o menos 180 graus. A margem de fase aqui, neste caso, é desejada. E nós sabemos que ela deve ser 53 graus. Portanto, o φ, a fase φ, vai ser igual a menos 127 graus. Eu posso afirmar, então, que MF desejado. Então, portanto, MF desejado de 53 graus ocorre em ômega-φ, onde φ vale menos 127 graus. Claro, lá no gráfico de ganho, lá no gráfico de fase de Bode, localize ali em qual frequência a fase vale menos 127 graus. Estou no MATLAB, então eu pego o valor exato aqui. Ó. Olha só. Vamos pegar o valor exato. Menos 127 graus. Menos 127 graus vai dar aproximadamente uma frequência aqui. Menos 27 graus na frequência 24,3 radianos por segundo. Então eu posso afirmar que do gráfico de fase, então, do gráfico de fase, você pode afirmar que ômega-φ é igual a 24,3 radianos por segundo. Pessoal, é nessa frequência que deve ocorrer a margem de fase que eu desejo. Só que tem um problema. Olhando lá os gráficos de Bode, nessa mesma frequência de 24,3, onde deve ocorrer a margem de fase que eu desejo, qual é o valor da magnitude? Vamos descobrir agora. Na frequência 24,3, a magnitude vale aproximadamente 21,7 dB. O que significa isso? Muito simples. Lembra do conceito de margem de fase? A margem de fase ocorre numa frequência em que a magnitude
vale 0 dB. O problema é que a margem de fase que eu desejo ocorre numa frequência em que a magnitude está valendo mais 21,7 dB. Portanto, entre aspas, para eu ativar esta margem de fase que eu desejo, eu tenho que puxar este ponto nesta frequência 24,3 para 0 dB. Quem vai fazer isso é o lag. Então, quando eu inserir o lag no sistema, ele deverá fornecer ao sistema menos 21,7 dB para puxar este ponto para 0 dB e ativar a margem de fase que eu desejo, que deve ocorrer nessa frequência ômega Φ 24,3. Então eu posso ligeiramente escrever que no gráfico em ômega Φ igual a 24,3 radianos por segundo, a magnitude é igual a 21,7 dB. Eu tenho que puxar esse ponto para 0 dB, para ativar a MF que eu desejo. Então, vou escrever, portanto, o lag deve contribuir com menos 21,7 dB. Perfeito. Agora ficou fácil, porque agora eu vou calcular o ômega Z. O ômega Z, pessoal, por definição, que é o zero do lag, vai ser isto, ó. Ômega Z vai ser igual a ômega Φ sobre 10. O que é ômega Φ? É a frequência na qual vai ocorrer a MF que eu desejo. Então, o ômega Z tem que ser uma década abaixo dessa frequência. Isto, pessoal, para o lag, sempre. Isso implica em dizer que ômega Z vai ser igual a ômega Φ, que é 24,3 dividido por 10, que vai dar exatamente 2,43. Já calculei o ômega Z. Vou calcular agora o ômega P. Como calcular o ômega P? Você sabe que você tem aqui o gráfico de ganho, tá? Vamos supor que aqui seja 0 dB. A contribuição de ganho do lag deve ser menos 21,7 dB. Perfeito? O ômega Z do lag, neste caso, é ômega Z igual a 2,43. Tá aqui. Este gráfico de ganho do lag tem menos 20 dB por década. Onde cruza o 0 dB é exatamente onde ocorre o ômega P. Prova-se daqui, dá para provar daqui, que isto é equivalente a dizer que a contribuição que o lag deve fornecer, que é menos 21,7, tem que ser igual a 20 log de ômega P sobre ômega
Z. Então, portanto, eu posso escrever que menos 21,7 vai ser igual a 20 log de ômega P, que eu quero descobrir o valor, sobre ômega Z, que é 2,43. Você pode calcular aqui o ômega P, que vai dar aproximadamente igual a 0,2. E o Kc? Pelo mesmo motivo que eu já expliquei para o compensador lead, aqui se aplica também para o compensador lag. Kc é igual a ômega P sobre ômega Z. Isso implica em dizer que Kc, se você fizer a continha rápida, vai dar 0,082. Este é o Kc. Portanto, nós temos Kc, nós temos ômega P, nós temos ômega Z, já temos o compensador lag. Então, o lag será representado por esta função de transferência. Então, Gc de S vai ser igual ao Kc, que é 0,082, vezes S mais Zc, que é Zc não, que é ômega Z, né? Que é o zero do compensador, 2,43 sobre S mais ômega P. Ômega P é o polo do compensador, ômega P nós calculamos 0,2. Pessoal, claro que aqui você sabe que o zero e o polo do lag são representados por frequência ômega, porque nós estamos trabalhando no domínio da frequência. Então, esta é a função de transferência do lag. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos colocar o lag em cascata com a nossa planta. Lag em cascata com a planta. Vou fazer um esboço aqui, tá? Claro que você vai ter que fechar esta malha. Alimentação negativa. Então, este é o sistema compensado. Vamos traçar os gráficos de Bode do sistema compensado. Claro, gráficos de Bode são traçados a partir da função de transferência em malha aberta. Portanto, a FTMA do sistema compensado vai ser igual à função de transferência do compensador, Gc de S, multiplicado pela função de transferência da planta, G de S. A partir dessa FTMA, você pode obter os gráficos de Bode do sistema compensado para ver se está atendendo à margem de fase que se deseja. Vou fazer isto agora no MATLAB. Eu tenho aqui um programa em MATLAB e através dele, esse programinha está no material teórico de apoio lá num arquivo que eu coloquei no Moodle, tá? Então eu vou rodar esse programa para ele me produzir as respostas em frequência. Esse programinha vai produzir no mesmo plano a resposta em frequência do sistema sem o lag, só com ganho reajustado. Essa resposta em frequência está aqui em azul. Vocês podem observar, gráfico de ganho, gráfico de defasagem. Aqui também eu tenho os gráficos de Bode só do compensador lag que foi projetado. Está aqui, ó, nesta cor. Aqui está o gráfico de ganho de Bode do compensador lag. E aqui o gráfico de defasagem do lag. E por fim, em amarelo, eu tenho o gráfico de ganho do sistema compensado pelo lag e o gráfico de ganho e o gráfico de fase do sistema compensado
pelo lag. Então, em azul é o sistema sem compensação, em amarelo é o sistema compensado. Vamos analisar isso. Primeiro eu vou analisar só os gráficos de Bode do lag. Observe que em baixas frequências, o lag está fornecendo ganho de 0 dB, que equivale a um ganho ao ganho K igual a 1. Então, nem amplifica e nem atenua o ganho. Tanto que, em baixas frequências, o gráfico de ganho do sistema não compensado é igual ao gráfico de ganho do sistema compensado. Ele se sobrepõe aqui. Porque em baixas frequências o lag contribui com 0 dB, que equivale a ganho igual a 1. Totalmente neutro. Só que de baixas para médias frequências, o lag começa a produzir um ganho menor do que 0 dB. Ou um ganho menor do que 1. Então ele começa a atenuar o ganho. Em altas frequências o lag atenua o ganho. E olha que interessante. Em baixas frequências, o lag não altera o ganho. Ótimo! O ganho foi ajustado para 2 milhões para garantir um erro 10 vezes menor. Em baixas frequências, obviamente. E em baixas frequências, o lag não altera o ganho. Perfeito! Então ele não altera o erro que foi ajustado pelo ganho K igual a 2 milhões. Mas lembra que a margem de fase, que o overshoot tinha mudado de valor e nós queríamos que ele voltasse para o mesmo valor, 20%? Então a margem de fase teria que ser 48 graus. Nós projetamos com base numa margem de fase de 53 graus, visando que o lag ia fornecer uma fase negativa. E de fato ele fornece fase negativa em todas as frequências. Então, para neutralizar a fase negativa inserida pelo lag, nós consideramos o fator de correção em cima da MF de 48 graus. E nós fizemos todo o projeto em cima da MF desejada de 53 graus, porque nosso fator de correção foi igual a 5 graus. 48 mais 5, 53 graus. Supõe-se que quando o lag estiver atuando no sistema, ele vai inserir 5 graus, que vai tirar dos 53 graus 5 graus, e nós vamos cair na MF, que vai garantir 20% de sobressinal, que é tudo que a gente quer. Então veja. Vamos verificar o que aconteceu na frequência ômega-φ. Lembra que na frequência ômega-φ igual a 24,3 radianos por segundo, é onde ocorre a margem de fase que a gente desejava, uma margem de fase de 53 graus, considerando já o fator de correção. Então vamos... onde que o gráfico de ganho do sistema compensado cruza o 0 dB? Vamos ver agora. Cruza o 0 dB mais ou menos por aqui. Olha. 24.2, 24.3, dá na mesma, tá? Nesta frequência, é a frequência ômega-φ. Aqui está 24.2 porque é uma aproximação numérica aqui do gráfico do MATLAB. Mas é claro, 24.2, 24.3 é o mesmo ômega-φ praticamente falando, tá? Numericamente são diferentes, mas a gente pode considerar iguais aí na prática. Então, nessa frequência ômega-φ 24.3, o gráfico de ganho de Bode cruza 0 dB. O gráfico de ganho do sistema compensado. Veja, nessa mesma frequência, qual que é a fase inserida pelo lag? Você quer ver? Nessa mesma frequência, a fase inserida pelo lag. 24.2, né? Ó. Olha só, uma boa aproximação, ó. Mais ou menos menos 4. Lembra? A gente estava querendo neutralizar esta fase que seria inserida pelo lag. Então nós vamos com um fator de correção de mais 5, a gente consegue neutralizar uma boa parte dessa fase, uma parte considerável e aceitável. Então, nessa mesma frequência,
24.2, onde o gráfico de ganho de bode do sistema compensado cruza 0 dB, qual o valor da fase? Vamos procurar aqui no gráfico de fase do sistema compensado. Na frequência 24.3, ou 24.3, qual o valor da fase? Menos 132 graus, aproximadamente falando. Qual a distância dessa fase até menos 180? 48 graus, que é a margem de fase que eu queria em altas frequências. Perfeito. Com isto, o lag garantiu que o ganho K em baixas frequências, o qual foi reajustado para reduzir o erro em 10 vezes, não vai ser alterado, e garante que em altas frequências a margem de fase vai ser 48 graus, que é o que garante overshoot de 20%. Eis aí o compensador lag. Este é o compensador lag através da resposta em frequência. Ele conseguiu manter o ganho que foi reajustado para reduzir o erro, isto em baixas frequências, e em altas frequências ele conseguiu fazer com que a MF voltasse a ser 48 graus, garantindo assim 20% de sobressinal na parte transitória da resposta. Muito obrigado, até a próxima aula.